Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é sobrenome, somente isso. Hoje em dia, se alguém falar que é apóstolo de Cristo Jesus ou algo assim, é mentiroso, se afasta dele, tá bom? Porque tá querendo dar algum golpe, tá querendo levar alguém cativo adiante dele. É, eu gosto muito de fazer a pregação do Evangelho, mas geralmente quando a gente começa a falar do Evangelho, que é somente o Evangelho, é a simplicidade de palavra, que todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. O Evangelho resumindo, Cristo Jesus foi crucificado no nosso lugar. Cristo Jesus morreu nos nossos pecados. Cristo Jesus, sem pecado, ele nasceu sem pecado, não podia pecar, porque ele é Deus e ele morreu por nós. E a partir desse momento, quando cremos nele como tendo morrido no nosso lugar, o seu sangue nos limpa de todos os nossos pecados. Agora não há mais pecado para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, automaticamente nos vem a pergunta: agora o que devemos fazer? Bom, o que devemos fazer uma vez que cremos em Cristo Jesus? Somente uma coisa é bem óbvia: agradecer a Ele, porque é só o que nos resta, agradecer aquele que nos salvou, o que se entregou por nós. E muitas vezes as pessoas acham, então eu tenho que me afiliar a uma igreja e começar a ir nela, a dar dízimo, a fazer oferta, a fazer isso, fazer aquilo. Bom, vamos por parte. Quando você crê em Cristo Jesus, automaticamente você quer estar perto de quem? Seu Salvador. Você quer dar graças a Ele, você quer agradecer a Ele. Comece na sua casa, louvando a Deus, ajoelhando, agradecendo a Ele. Pega a palavra e começa a ler. Por mais que você não tenha entendimento, pouco, muito, médio, já conheça alguma coisa, às vezes não, basta dizer que uma pessoa com menos leitura da palavra de Deus, da Bíblia, quando realmente ela se converte, é melhor do que uma pessoa que já está cheia de fermento, que está sendo cheia de esporões de uma denominação. Muitas vezes a gente não entende que quando a gente se congrega em outro nome além do nome de Jesus, ou seja, denominação, é carnalidade, é uma coisa que não é bem-vinda pelo Senhor, porque Ele não determinou nenhuma igreja por nome. Eu sou batista, eu sou presbiteriana, eu sou congregação, eu sou Deus e amor. Não existe nenhuma, pelo contrário, o apóstolo Paulo todo o tempo estava chamando a atenção ali dos Coríntios. Tem uma parte lá que ele está chamando a atenção dos Gálatas, porque eles estavam desviando da fé somente e indo adiante de homens que falavam que eles tinham que fazer mais alguma coisa, que é muito comum você ver hoje nas vulgos igreja, que não são igrejas, são denominações. A igreja é uma só, a igreja é o corpo de Cristo, aonde todos nós que cremos em Jesus como nosso Salvador somos membros, porque o Senhor acrescentava todos os dias os que haviam de se salvar. Assim tem Atos. Nós sabemos que quando uma pessoa crê em que Jesus, ela é selada pelo Espírito Santo de Deus e automaticamente ela já faz parte do corpo de Cristo, tá bom? E aí ela vai saber se ela tem que fazer o quê? Se a pessoa já for batizada, beleza, sem problema. Se ela não for batizada, deve se batizar. E a pessoa vai querer se batizar por conta própria, ela vai achar um irmão, alguém que possa batizar ela, entendeu? E se ela for batizada em denominação, que seja, já está feito já o trabalho, porque não estou falando ser batizado em espiritismo, alguma coisa assim, mas se você for batizado, independente se seja denominação ou não, mas sendo em nome de Jesus, não tem problema algum, porque o batismo é um só.
em nome de Jesus, o batismo só te introduz na atmosfera cristã. Ou seja, tem muitos cristãos, entre aspas, né, que são batizados, mas não são cristãos, entendeu? Porque professam que para se salvar precisam fazer alguma coisa mais do que crer em Jesus. Ou seja, automaticamente eles são batizados, mas não creem. Porque um verdadeiro cristão é aquele que crê que somente Cristo Jesus é o Salvador, nada mais do que Cristo Jesus. Eu tenho que crer em Cristo Jesus e me batizar, tomar ceia, fazer isso, aquilo. Não, isso é falso. Um cristão, ele vai fazer essas coisas porque ele foi salvo. Não vai fazer para se salvar. Entenda, você é salvo e agora você é salvo, você vai querer se batizar, vai, se estiver andando direito, licitamente, conforme a doutrina. Qual é a doutrina? Não estando em prostituição, não sendo fraudulento, enganando as pessoas, andando conforme a conduta de um bom cristão. Qual é a conduta de um bom cristão? É a conduta exemplar, sabendo que ele não pode ter sexo impuro, sexo imoral, que ele deve se abster dessas coisas, isso que contamina a carne. Ele sabe que ele não deve comer comida oferecida a ídolos, ele não deve comer carne sufocada, não deve beber ou comer sangue, e todo tempo essas coisas nos são, aos poucos, o Senhor mesmo vai nos esclarecendo as demais coisas. Mas todo tempo nós sabemos que devemos estar congregados ao Senhor, ao nome do Senhor, para o Senhor, e não nos congregarmos em nome de uma denominação. Não, mas lá também leva o nome do Senhor. Tudo bem, mas observa, a palavra fala bem claramente que nós devemos nos abster das divisões, porque toda divisão é uma seita. Seita é o quê? Repartição, é uma coisa que está dividindo, e o povo de Deus não pode ser um povo dividido. Eu vou ler um pedacinho aqui de 1 Coríntios 1, a partir do versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digas todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo pensamento. Então, aqui o apóstolo Paulo já começa falando que devemos estar congregados todos no mesmo sentido, num mesmo pensamento. E qual pensamento é esse? Que é louvar a quem? Louvar o Senhor, que Ele fez o quê? Nos salvou. Basicamente é esse o princípio de tudo. É o começo. Para se louvar a Deus, é louvar a Ele, agradecendo o que Ele fez. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, aqui nós conseguimos ver nitidamente que o apóstolo Paulo está falando assim: calma aí, vocês... e observa, em outra parte, o apóstolo Paulo deixa bem claro que ele usou o nome dele e o nome de Apolo, assim, no caso, para poder se referir
ao que estava acontecendo, como exemplo do que estava acontecendo no meio da igreja. Porque não era aqueles irmãos ali, mas eu sou de irmão do Francisco, eu sou, e assim também é hoje. Eu sou da presbiteriana, eu sou da adventista, eu sou da mundial, eu sou, sabe? São divisões, são seitas, são repartições. E a palavra de Deus deixa bem clara que o Senhor não gosta disso, porque isso é carnalidade. E o Senhor não quer carne, o Senhor quer espírito, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Pois então, quando conseguimos entender que devemos adorar em espírito e verdade, primeira coisa que devemos nos afastar, nos abster, é o quê? Sair desse negócio de denominação. Mas eu vou congregar onde? Tá. Começa com o Senhor, conversa com Ele no seu quarto, ora a Ele, clama a Ele e veja como os apóstolos se congregavam. Qual era o nome da denominação que os apóstolos iam? Eles não iam em denominação, era na igreja. Ou seja, eles não tinham denominação, eles congregavam ao nome, eles se reuniam ao nome. Então temos que nos reunir. Não temos que ir nos reunir. O Senhor nos reúne, porque quando estamos reunidos ao nome do Senhor, é o Senhor que nos reúne, por meio do Espírito Santo. Observa, onde tiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente, ali o Senhor está, ali Ele se faz presente. Ele está com nós todo o tempo que nos reunimos. E nós começamos a ver que o Senhor é quem cuida da gente. Ou seja, a instituição mas tem que ter alguém à frente, tá? O Senhor cuida de nós por intermédio do seu Espírito. Mas tem que ter pastor. Os pastores são, ou a pessoa tem um dom de pastorear, que é o dom de cuidar de ovelhas, que é o dom de trazer boas palavras, de encaminhar a pessoa, de saber conduzir a pessoa no caminho do Evangelho, no caminho de Deus. E também tem o pastor que tem um dom na Assembleia, que ele pode também chegar, mas é só na Assembleia. Agora, um que tem o dom de pastor, ele vai ter o dom de pastor independente do local que ele estiver. Tá ok? E não é alguém que vai ser, eu sou pastor, vou receber dízimo ou remuneração. Observa, dízimo é uma coisa do Antigo Testamento, é uma coisa só para Israel, é uma coisa que a igreja não tem participação com isso. Na igreja, em lugar nenhum, você vai encontrar dízimo. Não encontra. A igreja tem ofertas de livre, espontânea vontade, vinda do coração, e só deve participar das ofertas quem estiver em comunhão à mesa. Por mais que a pessoa seja um cristão, mas se ela não estiver em comunhão à mesa, ela também não vai participar, porque ela não está em comunhão. Observa que as coisas de Deus, elas são muito bem resolvidas, porque não tem comunhão, mas pode dar o dízimo. Assim você conhece como são as coisas de Deus. Deus, ele quer as coisas todas certas, porque se uma pessoa não está em comunhão, não é digna, não está bem para poder tomar ceia, para poder estar em comunhão com os irmãos, também não está para contribuir nas obras que o Senhor quer. Entendeu? Uma coisa é bem diferente. Agora se for do pastor ali da esquina, você pode estar em pecado que for, mas o seu dinheiro sempre vai ser bem recebido, porque o seu dinheiro é pro bolso dele. E muitas vezes as pessoas não entendem que a igreja é um conjunto de salvos, ou são membros do corpo de Deus. Quando você crê em Cristo Jesus como Salvador, você é membro do corpo de Cristo. Tá ok? Não sei, pode ver. Está escrito. Está escrito. Quero dizer que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, não foi? Está escrito,
dividido? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Então aqui nós vemos claramente o apóstolo Paulo deixando bem enfatizado que ele não batizou ninguém, a não ser Stefanas e Gaio. E assim nós vemos que ele fala mais à frente, né, mais adiante, que a ninguém batizou, que Deus não chamou ele para batizar, que mais ninguém lhe batizou e Deus não chamou ele para batizar. Aí muitos cristãos falam, não, precisa se batizar. Observa que o apóstolo Paulo deixa bem claro que Deus chamou ele para o quê? Para evangelizar, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é por batismo, não é por batismo. Observa, lá em Romanos 3, fala que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. E aí você pega em Atos, não lembro, acho que é Atos 10, não tenho certeza, que ele vai, eu esqueci agora, me falhou a mente, vou dar uma pausa aqui e vou procurar, peraí, só um minuto. Bom, achei aqui, o centurião de Cafarnaum. Então o que acontece? Deus tinha ouvido, escutou aceitou as ofertas deles, as suas orações. Como Deus ouviu ele falando assim as ofertas dele, Deus atentou para as coisas dele. Se não tem um que busque a Deus, observa. Então certamente ali ele já tinha recebido, já o contexto da Bíblia já tinha sido empregado nele, ou seja, ele já tinha recebido a luz do Senhor em seu coração, o qual é o Espírito Santo de Deus, por meio que nos faz crer em Cristo Jesus. Ainda não tinha sido ali ele selado pelo Espírito Santo, que nós vemos que isso vai ser feito mais à frente, mas em todo o tempo nós conseguimos entender que se Deus não faz ele querer, ele não vai querer. E observa, aí depois ele pergunta sobre o batismo, o que ele precisava fazer para ser salvo. E o apóstolo Pedro fala para ele que se querer no Senhor Jesus, ser batizado. Mas não é o batismo que salva, mas sim o crer. Entenda, sempre se atente a isso, é o crer em Jesus. Porque até nas passagens que Jesus vai falando, em João, muitas vezes a gente para e se atenta para as coisas e a gente não percebe que Jesus fala, quem crê em mim passou da morte para a vida. Quem crê em mim não é julgado. Ou seja, o crer nos salva, o crer em Jesus, como está escrito em Efésios. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E que fé? É essa que não vem de nós, a fé não vem de nós, é dom de Deus. Então, nós conseguimos entender que eu não necessito de um batismo para me salvar, eu não necessito de alguém que me batize para me salvar. Entende isso? Você estiver ouvindo agora, sozinho, o vídeo dentro do seu quarto, na sua casa, não tem ninguém, e você creu, aí você creu, Senhor, eu creio em você, creio no Senhor, aí você está salvo. Isso. Por quê? Porque a salvação do Senhor é assim, automática. Não depende de ninguém. Não, calma aí, eu criei, agora tem que ir lá na rua, tem que arrumar alguém para vir me batizar, alguma coisa assim. Não é de Deus. Não é de Deus. A pessoa deve sim se batizar. Mas entenda, não é de Deus se você falar que você depende do batismo para te salvar. Uma pessoa salva em Cristo, ela vai querer se batizar. É uma ordenança que a gente recebe de Deus Pai.
Sim, todo tempo nós sabemos que, crendo em Cristo Jesus, devemos nos batizar. Ponto. Acabou. Ponto final. Creu em Jesus, deve se batizar. Deve. É obrigação da pessoa. Cristo morreu por você. Você quer se batizar? Com certeza, se você creu em Jesus, você quer se batizar. Porque agora o Espírito Santo de Deus habita em você. Entenda isso. E agora você vai querer se batizar. Mas não se vai se batizar para se salvar. Ah, eu vou me batizar para poder me salvar. Não. Se você está pensando assim, ainda não entendeu que a salvação é por graça, é por favor imerecido. Quando você entende que a graça é uma dádiva, é um presente que você ganha de Deus, mesmo você não sendo merecedor, aí sim você vai falar: Senhor, tu me salvaste do jeito que eu tô. Ele te salva do jeito que você tá. E agora você, tendo a mente do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus agora habita em você, ele vai querer que você se batize e você vai querer se batizar. Que é bem diferente isso de a pessoa se batizar achando que o batismo pode trazer ela salvação. Assim também como tem alguns que acham que a ceia do Senhor pode salvar alguém. A ceia do Senhor é uma ordenança também que que a igreja recebe. É um dos pontos de doutrina principais. O batismo, que é uma vez só, e a ceia, que é uma vez a cada semana, sempre no primeiro dia da semana, qual é o domingo. Então, uma pessoa, a partir desse momento que ela crê em Jesus, ela vai querer se batizar, ela vai querer andar em retidão, que também é um ponto também, primeiramente, para a pessoa, agora sim, para a pessoa ter um lugar na mesa, ela tem que estar andando conforme um servo de Deus aqui nessa terra. Ela tem que estar andando direito, de uma maneira decente, de uma maneira honrosa, como um servo de Deus deve andar. Ela deve se abster de algumas coisas, de algumas práticas que ela cometia quando ela era incrédula. Mas agora, crendo em Cristo, ela deve andar conforme os preceitos, conforme aquele que chamou ele. Entende? Não é, agora eu vou ter que ser santo tal. Sim, mas santo é diferente. Santo quer dizer separado. Você é separado por Cristo. Você é separado por Deus. E observa, pergunta para você: o que o meu Senhor faria? Aí começa a ler os evangelhos e começa a entender como é que Jesus andava. Porque muitos têm na cabeça que um cristão deve se isolar do mundo, ele deve ir para um lugar para adquirir uma santidade. E não é isso. Um cristão, ele deve estar no meio do mundo, porque ele é um exemplo no meio da bagunça do mundo, no meio da perdição do mundo, de que Cristo age, Cristo que transformou ele. As pessoas vão ver a transformação na vida daquela pessoa por a transformação que Cristo faz na vida de um homem através do testemunho daquela pessoa, do proceder dela, de como ela anda, sendo que primeiramente o testemunho dela deve ser para Deus. Se ela dá um bom testemunho para Deus, de certo que não tem um homem que pode acusar ela, por mais que falem besteira, que falem, vão falar, porque até do Senhor Jesus falavam, chamavam o Senhor de comelão e de bebarrão de vinho, falavam que o Senhor andava com pecadores. A gente consegue entender essas coisas quando a gente começa a ler os evangelhos, começa a se aprofundar na história que o Senhor Jesus levou aqui nessa terra. Porque o Senhor Jesus veio para aqui para poder condenar ninguém. O Senhor Jesus, ele chegava e andava com as prostitutas. Quando queriam apedrejar aquela prostituta que foi pega no ato da prostituição, o Senhor Jesus não condenou ela. Todos tiveram que se retirar, né? Que ele fala que atire a primeira pedra
que não tiveram nenhum pecado. E foram se retirando um a um, começando dos mais velhos. E todo tempo nós conseguimos ver que o Senhor Jesus fala: cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ele fala: e nem eu, sendo que ele era o único que não tinha pecado, ele era o único que poderia apedrejar aquela mulher. Mas ele não condenou. E assim como está escrito no Evangelho de João 3, que quem crê em Jesus não é condenado. Não é condenado. Creu em Jesus, não é condenado, mas já passou da morte para a vida. Então nós entendemos que agora não somos condenados, mas porque não tem pecado nenhum mais sobre nós. Cristo levou todos os nossos pecados, ele morreu nos nossos pecados. Ele não morreu naquela cruz para a gente poder, agora a gente tem que imitar Cristo, viu como é que ele morreu naquela cruz, tadinho. Não, Cristo morreu naquela cruz no nosso pecado, nos nossos pecados. No meu, eu tenho certeza que ele morreu, porque é para todo aquele que crê tem a vida eterna. Entendeu? E todos, desde quando eu nasci até quando eu morri. E quando eu morri, eu ainda não sei quando eu vou morrer. Eu espero que nem morrer eu morra, que Cristo venha me buscar o quanto antes possível, porque essa é a esperança de todo cristão. O verdadeiro cristão espera Cristo. Ele não espera alguma coisa a mais aqui nessa terra, nada. Ele já tem tudo, ele tem Cristo. Ele é herdeiro de todas as bênçãos celestiais. Entende? Então, Cristo é tudo. Cristo, ele é tudo. Ele é bastante suficiente. Eu não preciso de mais nada. Um cristão verdadeiro, ele vai ter essa mentalidade de que mais nada ele precisa, porque a graça do Senhor basta. Como quando Paulo ora a Deus para Deus tirar dele aquele espinho na carne, por 3 vezes o Senhor fala para ele: a minha graça te basta. Espero que a graça do Senhor venha a te bastar hoje também. Você entenda que a graça de Deus, só ela te basta, e você não precisa de mais nada. Entenda, a graça te basta, a graça do Senhor. Creia em Jesus, porque ele é salvador de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, e não de todo aquele que crê e faz tal e tal, e não de todo aquele que crê e não deixa e não faz isso ou aquilo. É somente crer. Essa é a salvação, a palavra de salvação. Creia em Jesus e receba a vida eterna. Amém.